Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime e vamos falar do episódio 24 da quarta temporada de Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Esse episódio ele pode ser dividido em duas partes, mas são partes que se conectam. E também ele tem um pequeno ponto de ligação entre o arco passado e agora toda essa introdução do Hawks, etc, né? Tem minutos ali com a gente vendo o que vai acontecer com a Eri, né? Mas depois isso já passa e a gente já entra no Billboard, né? No ranking dos heróis e depois também no posicionamento do Hawks com relação a algumas coisas e o papel do Endeavor que vai ser a partir de agora como primeiro herói desse país Japão. Então vamos falar um pouco sobre toda essa questão do ranqueamento. Como o ranqueamento é relativo, o próprio Hawks aponta isso. Pô, se for observar de um outro ponto, talvez eu seja o primeiro. Se for observar de outro ponto, talvez seja outro. Então é tudo muito relativo. Porém, ninguém está negando, ninguém está questionando essa questão do Endeavor ser o número 1 atualmente. Porque se ele foi o número 2 por um bom tempo, ele merece ser o número 1. E ele também é muito forte, apesar de não ser muito popular entre as pessoas no sentido de ser uma pessoa legal. Ele não precisa ser legal, ele precisa ser um herói e é a função dele que importa mais no momento do que qualquer outra coisa. Existem outras pessoas fazendo aquela parte do All Might de relações interpessoais, digamos assim. O número 1 hoje ele não precisa necessariamente ter todas essas habilidades juntas, ele precisa ser uma pessoa forte que vai lidar com os problemas da sociedade no geral. Então isso explica bastante coisa do porquê o Endeavor é o número 1 hoje. Porque ele tem essa aura de que, apesar de ser uma pessoa carrancuda, ele vai salvar todo mundo, ele é muito poderoso, ele pode ter esse peso nas costas. Outra coisa que chama atenção nesse evento, né? O ar de enterro, sabe o ar de enterro? As pessoas não estão comemorando tanto, as pessoas não estão se empolgando tanto, tá todo mundo assim meio que ainda tentando aceitar essa questão do All Might se aposentar. Então tem muita coisa acontecendo ali que é como se fosse uma consequência dessa aposentadoria do All Might. A gente vê, inclusive, heróis que a gente não viu antes, tem várias pessoas sendo apresentadas. O herói de escudo, pra mim, a Naofumi, saudades. Tem a heroína Coelha, tem, enfim, várias pessoas ali são apresentadas como novos heróis e são top 10 da sociedade. E também fala um pouco sobre essa questão de que a gente não conhece todo mundo, né? Quando a gente vê um ranking, às vezes a gente vê um ranking nossos heróis favoritos, os que a gente tem contato. No caso, vamos supor, música, por exemplo. A gente tem lá o ranking de 10 melhores músicas do ano. Cara, provavelmente alguma das 10 você não ouviu, ou pelo menos você não gosta, porque não faz o seu tipo. Então pensa nisso também, levando para os heróis. Tem herói ali que a gente não conhece, a gente conhece vários. Então se a gente for utilizar o ranking do anime como se fosse o nosso ranking, não daria muito certo. Isso também mostra o tamanho da sociedade que não está sendo apresentada pra gente. Então é um recurso também do Horikoshi, no caso, para mostrar pra gente que a sociedade é muito maior do que a gente tá vendo, porque a gente tá vendo apenas, basicamente, o pessoal da UA e pessoas ao redor da UA. Tem uma quantidade muito grande de heróis que a gente ainda não viu e que podem fazer parte no futuro. Isso amplia bastante o mundo de Boku no Hero Academia e auxilia a gente ter essa visão de que é tudo muito maior do que a gente tá vendo. E aí, dentro dessa questão de é tudo muito maior do que a gente tá vendo, o Hawks é apresentado e a gente tem a reunião do Hawks com o Endeavor lá no prédio. Antes disso tem uma caminhada, algumas coisas acontecem, nada muito chamativo a não ser para mostrar e valorizar a questão de como o Hawks é observador. E Hawks, a águia, sabe, gavião, essas aves tudo, elas tem uma observação muito boa, elas enxergam muito bem. E mostra também o quanto, além de observador, ele sabe criticar algumas coisas. Então ele fala, ó, tá tendo um boato, mas é importante mostrar que todo boato tem um fundinho de verdade. Então o que acontece? A gente tem acesso a esse boato e logo em seguida o boato é meio comprovado, né? Com o Raigen de Nomo entrando pela janela, basicamente. E as duas coisas se conversam. Tanto essa questão da classificação dos heróis, quanto essa questão de boatos. Se você for parar pra pensar, é tudo uma questão de o que você ouve, como as informações chegam a você e como você classifica elas. Então existe um paralelo entre a classificação de ranking e os boatos. Quando uma coisa é um boato, ou seja, é uma coisa que pode ser tão
criativa, que pode não ser verdade, elas são tratadas com menos importância. E esse tratar com menos importância pode levar a alguns problemas, como por exemplo, pessoas se ferindo. Então, o Hawks presta atenção nessas coisas com menos importância para saber, para entender de onde elas vieram, por que elas estão acontecendo e o que isso pode causar na sociedade, né? Ele tem essa atenção. Se você tratar as informações que são muito absurdas, como um boato, transferir isso para uma classificação de herói, por exemplo, vamos pegar também o caso de One Punch Man, né? O Saitama em One Punch Man, se você for parar pra pensar, fez um monte de coisa, mas as coisas são tão absurdas que, sabe, as pessoas não acreditam nele. Ah, ele se aproveitou de todos os heróis terem batido no monstro e por isso que ele conseguiu derrotar com um soco, que foi o caso com o Rei dos Mares, né? A coisa dele é tão absurda que as pessoas não acreditam. E pode acontecer também num ranking de heróis. Pode acontecer que uma pessoa tá acima da outra, mas é porque as informações dos feitos dessa pessoa, essa pessoa teve se esse herói teve feitos maiores do que o cara que tava acima, mas esses feitos não chegaram na boca do povo, essa pessoa não tá nos 10 mais. Essa pessoa tá nos 20 mais, nos 30 mais. Então a informação é muito importante. E agora a gente vai ter um valor dado à informação, porque a entrada do Hawks é muito sobre informação, sobre acesso à informação e como a gente faz para ter informação de algo que não quer que a gente tenha informação. Vai ser bastante presente a partir de agora com o Hawks. E outro paralelo que ele também faz é a questão da popularidade, né? Como o Hawks é muito popular no sentido de ser afetuoso e o Endeavor não é essa pessoa. O Endeavor tem feitos muito maiores do que o Hawks. O Hawks, por exemplo, só nesse episódio ele salvou uma empresa de um cara, ele salvou a velhinha, ele ajudou a velhinha, que não sei o que, ele fez isso na frente de todo mundo viu, nossa, o Hawks é incrível. E o Endeavor estava andando sem olhar para essas pessoas ao redor e apenas andando como se nada tivesse acontecendo, porque o Endeavor é feito para coisas maiores. Tanto é que ele vai e reage ao Raigen de Nomo lá no alto do prédio, porque isso é uma coisa que ele sabe enfrentar, isso é uma coisa que ele consegue prestar atenção, coisa grande, coisa que vai impactar várias vidas ao mesmo tempo, e não coisas do dia a dia. O Hawks está observando tudo, ele consegue ajudar todas as pessoas ao redor. O Endeavor não, o Endeavor está focado em coisa grande. Então é claro que o Endeavor não vai ter a mesma popularidade do Hawks. O Endeavor, ele é esse personagem que ele salva, mas destrói, né? E o Hawks não. O Hawks é o cara que tá de olho no dia a dia, as coisas estão acontecendo, salvando pessoas e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Porque ele pode se movimentar rápido, porque ele presta atenção em tudo, enfim. São dois heróis completamente opostos no sentido de popularidade e feitos. Então assim, ótimo episódio para apresentar o Hawks, para apresentar também a diferença do Hawks com relação ao Endeavor, e ótimo episódio para iniciar uma nova era em Boku no Hero Academia. Esse aqui é o penúltimo episódio, vai ter só mais um, mas ele já vai introduzir o próximo arco. Isso acontece muito em Boku no Hero Academia, não vai ser a primeira vez que vai acontecer isso, de iniciar um arco no final de uma temporada e só continuar esse arco numa próxima temporada. Isso já... todo mundo já sabe que isso vai acontecer, sempre aconteceu em Boku no Hero Academia e vai ser assim de novo, né? Então já sabe o que esperar, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu, falou!